Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Até agora, em nossa série de vídeos sobre o livro do Gênesis, desvendamos os autores por trás do texto, deciframos o código cósmico de um universo antigo. Hoje, as luzes se acendem e o drama começa. E essa não é uma peça qualquer. Essa é a história que explica todas as outras. É a história por trás de cada noticiário, de cada conflito, de cada lágrima e de cada coração partido. Vamos entrar no Jardim do Éden. Mas não o Éden das fábulas infantis, com uma maçã mágica e uma cobra falante. Vamos entrar no Éden como ele é na teologia, o palco do primeiro crime da humanidade, o lugar onde a matriz da nossa felicidade e da nossa miséria foi forjada. Hoje vamos entender o que realmente foi a queda. Primeiro, o cenário. O jardim. O que era o Éden? Não era apenas um resort paradisíaco. A palavra hebraica por trás disso é shalom, paz, harmonia, plenitude. O Éden era um estado de relacionamento perfeito. Era a harmonia do homem com Deus, andando juntos na brisa da tarde. A harmonia do homem consigo mesmo, sem vergonha, sem conflito interno. A harmonia entre o homem e a mulher, uma parceria de igualdade e ajuda mútua, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E também a harmonia com a criação, um jardim para cultivar e guardar, não para explorar e destruir. Era o projeto original de Deus. E no centro desse jardim, Deus coloca duas árvores simbólicas. A árvore da vida, que representa a própria vida de Deus, oferecida gratuitamente a nós, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui está a primeira grande chave para decifrar o mistério. O que é este conhecimento? Não é saber a diferença entre certo e errado. Adão e Eva já sabiam disso, pois Deus lhes deu um mandamento claro. De todas as árvores podeis comer, mas desta não. O conhecimento aqui no hebraico tem um sentido muito mais profundo. É a capacidade de determinar, de definir por si mesmo o que é bom e o que é mal. É a tentação de tirar Deus do trono do universo e sentar-se nele. É a declaração de independência moral. É dizer: Deus, obrigado pelas sugestões, mas a partir de agora eu decido a minha verdade. Eu serei o meu próprio Deus. E essa árvore não era mágica, ela era um teste. Era um teste de confiança. A pergunta era: você confia que o meu projeto para a sua felicidade é bom? Ou você acha que pode criar um projeto melhor para si mesmo? E então entra em cena o antagonista, a serpente. No Gênesis, ela é apenas a mais astuta das criaturas, mas a tradição posterior da Bíblia, no livro da sabedoria e no Apocalipse, a identifica claramente como Diabo ou Satã. E sua tática é uma aula magna sobre a arte da tentação, que se repete até os dias de hoje. A serpente não começa com um ataque frontal, ela começa com uma pergunta sutil, que planta a semente da dúvida. É verdade que Deus disse? Ela nos faz questionar a clareza da palavra de Deus. Depois, ela distorce a palavra. Deus disse: não comam desta árvore. A serpente diz: é verdade que Deus vos proibiu de comer de todas as árvores? Ela transforma um limite amoroso que protegia a relação em uma tirania arbitrária que proíbe tudo. Ela pinta Deus como um déspota ciumento. E finalmente vem o ataque frontal, a mentira descarada, o oposto exato da verdade de Deus. Deus disse: no dia em que dela comerdes, morrereis. A serpente diz: não, vocês não morrerão. Pelo contrário, vocês serão como deuses. Reparem na genialidade diabólica. Deus nos criou à sua imagem e semelhança.
Nós já éramos como Deus. A tentação foi nos convencer de que poderíamos alcançar essa semelhança por nosso próprio esforço, roubando-a, em vez de recebê-la como um dom de amor. Foi a promessa de sermos deuses, sem Deus. Ato 2. A escolha e a fratura. O homem e a mulher fazem então a sua escolha. O pecado original não foi comer uma fruta. A fruta foi apenas o gesto que concretizou a decisão interior. O pecado original foi um ato de desconfiança que levou à desobediência. Foi acreditar na palavra da criatura em vez de acreditar na palavra do Criador. Foi a quebra da primeira e mais fundamental aliança. E qual é a consequência imediata? Seus olhos se abriram. Mas o que eles viram? Eles viram a si mesmos. E pela primeira vez sentiram vergonha. A harmonia interna foi quebrada. O corpo, que era um sinal de comunhão, agora se torna um objeto de possível exploração. A nudez, que era sinal de inocência, agora é sinal de vulnerabilidade. E eles se cobrem. Tentam consertar com folhas de figueira a fratura que abriram na própria alma. Ato 3. As consequências e a promessa. Deus então vem ao jardim, e a imagem que o autor javista nos dá é de uma beleza comovente. Deus não vem como um raio vingador, ele vem passeando na brisa da tarde. E ele chama: Adão, onde você está? Deus, que tudo sabe, não pergunta por que perdeu Adão de vista. É a pergunta de um pai que perdeu a intimidade de seu filho. É um convite ao reencontro. E como o homem responde? Primeiro ele se esconde. O medo entra na história. E depois, o jogo de empurra. O pecado nunca quer assumir a responsabilidade. Adão culpa a mulher, e indiretamente a Deus. Foi a mulher que tu me deste. A mulher culpa a serpente. A harmonia entre o homem e a mulher foi quebrada. A parceria se torna acusação. E então vêm os famosos castigos. Mas aqui precisamos ler com muito cuidado. Não são punições arbitrárias de um Deus furioso. São as consequências lógicas e inevitáveis das escolhas que eles fizeram. Eles escolheram um mundo centrado no eu, em vez de um mundo centrado em Deus. E Deus lhes mostra como é este mundo. Para a mulher, a dor no parto. A experiência de gerar vida, a coisa mais divina que um ser humano pode fazer, agora será marcada pela dor. A fonte da vida se mistura com o sofrimento. Para o homem, o trabalho se torna penoso. O cultivo alegre do jardim se transforma em uma luta contra espinhos e abrolhos. A parceria com a natureza se torna um conflito. E na relação entre eles, a harmonia se torna desejo de domínio. A complementariedade vira conflito. E, finalmente, a morte. Eles não foram criados imortais, mas tinham acesso à árvore da vida. Ao se desconectarem de Deus, a fonte de toda a vida, eles abraçam a sua própria finitude. A morte entra na história humana não como um castigo de Deus, mas como resultado de se afastarem da vida. Parece uma história de total desastre, fim de jogo. Mas é exatamente aqui, no meio da escuridão, que Deus acende a primeira vela de esperança. Ao amaldiçoar a serpente, Deus faz uma promessa misteriosa. Em Gênesis 3, versículo 15, ele diz à serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja chama este versículo de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa nova. No momento mais sombrio da história, Deus já está anunciando o seu plano de resgate. Ele promete que um descendente da mulher virá para travar a batalha final contra o mal. Ele sofrerá no processo, será ferido no calcanhar, mas no final, ele esmagará a cabeça da serpente, desferindo o golpe mortal. Para nós, cristãos, não há dúvida.
Esta é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, nascido da mulher de Maria, que veio para destruir as obras do diabo. A história da queda não é uma história sobre como Deus nos abandonou. É a história sobre como nós o abandonamos e sobre como ele, desde o primeiro momento, começou a traçar o caminho de volta para casa. Até a expulsão do Éden é um ato de misericórdia. Ao colocar querubins para guardar o caminho da árvore da vida, Deus impede que o homem, em seu estado de pecado, coma dela e se torne imortal naquele estado. Ele nos impede de ficarmos eternamente presos em nossa miséria. É uma quarentena de amor. A história da queda não é um mito infantil. É o diagnóstico mais preciso da condição humana já escrito. Ela explica nossa grandeza e nossa miséria. Ela explica nosso anseio por harmonia e nossa tendência à autodestruição. Ela explica por que, mesmo quando sabemos o que é certo, tantas vezes fazemos o que é errado. Obrigado por sua coragem de olhar para esse mistério comigo. Se essa reflexão te ajudou a entender melhor a nossa própria luta, compartilhe este vídeo e nos vemos na próxima parte para seguir os rastros do pecado no mundo. Fiquem com Deus e até a próxima.